Pode se assentar, irmãos. Abram a Bíblia em Mateus 11. Semana passada, no domingo, a gente comemorou a Páscoa, né? Mateus 11, ele inicia, na verdade, a partir do capítulo 10 ali, a gente está falando dos últimos 7 dias da vida de Jesus. Tá? Aquilo que a tradição cristã chama de Semana Santa. Então, no domingo, Jesus entra na cidade de Jerusalém e uma multidão clama: Hosana é o Filho de Deus, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Na segunda-feira, especificamente, acontece aquilo que está sendo ensinado hoje. Então, só a nível de informação, nós estamos falando de um período importantíssimo dentro da narrativa, que é o período da Páscoa. Jerusalém recebia, nessa época, muita gente. Os estudiosos apontam que Jerusalém, nessa época, tinha entre 50 mil habitantes. Contudo, no período da Páscoa, eles recebiam mais de 100, chegavam até 300 mil pessoas. Então, nós que somos de Balneário Camboriú, temos uma noção clara do que é uma cidade que tem uma temporada, né? Muito embora nos últimos anos as temporadas não estão tão gigantescamente grandes como já foram, elas continuam enormes. Para nós que viemos de um contexto de cidade como Rondônia, onde a nossa cidade tinha, 80, 90 mil habitantes, e que quando tinha uma festa lá chamada Expoville, que era uma festa agropecuária, a gente recebia pessoas de outras cidades, e a gente achava que estava lotado. Imagina aqui, né? Que a cidade chega a dar 1 milhão de pessoas, né? Aquela praia ali, quando ela está lotada, que eles falam que dá 1 milhão de pessoas, dá tipo 10 cidades nossas ali na praia. Ali. Então, para a gente é muito diferente. Este era o contexto do texto que está aqui, tá? Então, domingo Jesus entra em Jerusalém, comemoração da Páscoa. Segunda-feira essas coisas acontecem, certo? Então, leremos do verso 12 ao 21. Eu coloquei o texto como o nome desse sermão como o que na verdade somos, uma pergunta, tá? Vamos ler então do 12 ao 21. O texto diz assim: no dia seguinte, enquanto ele estava saindo... Todo mundo achou? Marcos 11, do 12 ao 21. No dia seguinte, quando ele estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque ainda não era o tempo dos figos. Então disse a ela: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer aquilo. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam... que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse as mercadorias pelo templo. E os ensinava: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Os chefes e sacerdotes e mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade e de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as suas raízes. Lembrando-se Pedro do que disse Jesus, disse: mestre, vê a figueira que amaldiçoastes, ela secou. Palavra do Senhor? Amém, irmãos. Mateus 11, o evangelista ele escreve de forma bem peculiar. Né? Primeiro ele começa falando sobre a entrada triunfal na Páscoa. Né? Jesus ele entra em um jumentinho, o pastor Fernando pregou isso naquele fim de semana. Só que tem um detalhe... O inimigo está furioso hoje, né, com o barulho. Há um detalhe no verso 11. Se você voltar e ler o verso 11, o texto diz que antes dessas coisas... Pode fechar. Antes dessas coisas acontecerem, o texto diz que Jesus vai até o templo. Tá? Presta bastante atenção na narrativa. Jesus está em Jerusalém, correto? Lembra que eu expliquei para vocês que Jerusalém seria o lugar onde Jesus Cristo seria morto e ali ele ressuscitaria? Correto. Jerusalém foi sempre o palco, né, dos grandes feitos do Senhor, apontando para aquele lugar onde tinha o templo, onde as pessoas peregrinavam até lá para fazer as suas
os seus sacrifícios ao Senhor. É interessante que era ali onde tinha um templo, onde as pessoas faziam os sacrifícios, que o Cordeiro Vicário, Jesus, faria o sacrifício perfeito pelo seu povo. E aí o que acontece? Jesus chega nesse lugar. O texto diz que uma multidão olha ele e começam a clamar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa era uma saudação feita para reis, e Jesus Cristo tem essa entrada triunfal. Não foi uma entrada solta, tá? Ela foi profetizada muitos anos antes. Então Jesus entrando naquele jumentinho do jeito que ele entrou, e os ramos sendo jogados para eles, e o povo dizendo Hosana, correspondia ao cumprimento de uma promessa lá de Zacarias. Ou seja, mostrava que Jesus de fato era o Filho de Deus enviado, era o Messias do qual as pessoas aguardavam com expectativa em seu coração. Jesus não era um simples homem de Nazaré, como apontavam no início do seu caminho. Ele era o Filho de Deus enviado, ele era o próprio Deus na terra. E o texto vai deixando isso claro, porque nenhum homem em si conseguiria ser o cumprimento de tantas profecias. Então Jesus entra nessa cidade. O texto diz no verso 11 que ele vai antes do templo. E o texto fala que simplesmente, verso 11, ele chega, observa as coisas de forma muito minuciosa e vai embora. Prestem bastante atenção. O texto diz que ele entra no templo, olha ao seu redor e vai embora porque era tarde. Vai embora para onde? Para Betânia, uma cidade que ficava do ladinho ali. Ele vai até Betânia. Então, antes de ir para Betânia, ele chega no templo, já estava tarde, olha as coisas, como alguém que observava. Os discípulos de Jesus estavam com ele em tudo, então eles percebem os movimentos que ele estava fazendo e, por ser tarde, ele vai embora dali. Esse detalhe parece simples, tá? Mas para um leitor atento não é nada simples. É como se Jesus, os teólogos vão apontar que é como se Jesus, olhando para o templo, deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma forma clara. Jesus, como seriam os seus dias se você soubesse que você estava diante dos seus últimos 7 dias de vida? Já parou para pensar nisso? Se você soubesse, eu só tenho mais 7 dias de vida, você acha que você desperdiçaria algum segundo? Você ia tentar resolver os problemas que você deixou para trás, você ia tentar fazer tudo. Jesus sabia absolutamente tudo que tinha diante dele. Ele era como Deus, ele é Deus, ele sabia de todas as coisas, ele tinha essa onisciência. Então é como se os últimos segundos de Jesus fosse praticamente tudo arquitetado. Ele queria que os discípulos fossem percebendo, e ele vai fazendo isso de várias formas. Os rabinos da época de Jesus, eles não ensinavam só como um professor chato, escreve um monte de coisa na lousa e começa a despejar. Eles gostavam de ensinar de forma prática, eles iam andando com os discípulos, eles iam encenando as coisas, eles pegavam elementos da cultura, eles pegavam coisas do dia a dia, e ia fazendo com que tudo aquilo facilitasse o entendimento da sua mensagem. Então Jesus, ele chega, ele olha para o templo. A palavra que Deus usa aqui, um pouquinho mais para frente a gente vai entender, é uma observação, mas não é uma observação clara. É como se ele tivesse entrado, olhado, observado, prestado bastante atenção, e ele se retira. E o texto diz que no outro dia ele volta para lá. Então eles estão andando. Gente, naquela época não tinha Uber, os caras andavam a pé. Então o texto diz que eles vão andando. Possivelmente Jesus acordou muito cedo com seus discípulos. O texto fala que ele não ficou lá porque já era tarde, ele observa e vai embora. Então imagina que Jesus sai no início da noite, demorou muito tempo até eles chegarem lá no outro lugar, porque eles andavam a pé. Eles chegam lá, malemar, eles descansaram, eles já acordam cedo para poder voltar para Jerusalém. E o texto diz que no meio do caminho, Jesus tem fome. Só que tem umas coisas interessantes nesse texto, porque ele parece falar de duas histórias ao mesmo tempo. Isso é normal, tá? Lembra que eu ensinei para vocês? Na teologia a gente chama isso de sanduíche marcano, né? Marcos, ele tem um jeito peculiar de escrever, ele introduz uma história como se fosse a parte de baixo do pão ali, e aí de repente ele bota uma história nada a ver. O Cali sempre racha de rir, porque eu fico delirando construindo um hambúrguer. Ele corta o hambúrguerzinho e começa uma história, dá uma seladinha ali para ficar por baixo. E aí de repente ele coloca ali o bacon, ele coloca ali o hambúrguer, que é a estrela da noite, um queijo maçaricado, aí de repente ele fecha com o pão de novo, com a história que ele começou. Então esse texto ele começa falando sobre figueira, de repente ele fala de templo, e ele volta falando da figueira, entende? Essa ideia do sanduíche marcano é como se Jesus estivesse construindo elementos diferentes, mas fechando a mesma história. Então essa história fala sobre figos e sobre templo, mas no fundo tem uma mensagem muito mais interessante que a gente vai observar nessa noite. Então Jesus, ele chega,
o texto fala que ele está caminhando para Jerusalém e ele tem fome. Gente, pode parecer também, de novo, uma coisa simples, né? Jesus teve fome, mas não é, irmãos. Não é. O autor sagrado, quando ele coloca esse pequeno detalhe sobre Jesus ter fome, é como se ele estivesse deixando uma pista daquilo que lá na frente os teólogos ajuntariam e chamariam de união hipostática de Jesus. Esse termo união hipostática de Jesus é um termo teológico que resume uma doutrina onde nós entendemos que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. União hipostática significa que diante daquele homem havia alguém que era 100% homem, por isso ele tinha fome, por isso ele chorava, e ao mesmo tempo ele era 100% Deus. Por isso que ele conseguia ver o que estava no coração das pessoas, por isso que ele conseguia realizar milagres, por isso que ele tinha uma autoridade como ninguém tinha. Então, o autor sagrado, ele fica mostrando sempre Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, e ele coloca esses detalhes para que a gente perceba que de fato a gente estava diante do Mestre. E o que é interessante? Ter fome aqui é literalmente ter fome mesmo. Ou seja, o Deus quando se encarna na humanidade, quando ele resolve vir até a Terra, ele não pega só as partes boas. O texto diz que ele a si mesmo se humilha no sentido de se diminuir. Deus se encaixa em uma forma humana e ele sofre também com tudo aquilo que um ser humano sofria. Essa é uma das grandes graças e belezas do Evangelho. É Deus se diminuindo no sentido de até chegar de uma forma com que o ser humano conseguisse perceber ele. É ele dando pistas de que ele era real, que ele estava aqui. É como, sabe quando um pai está brincando de esconde-esconde com o filho? Que ele vai se esconder, aí ele deixa meio que metade da perna assim para o menino ver. Jesus, ele estava mostrando características dele ali. E esse texto diz que ele teve fome. Gente, não tem nada de sobrenatural aqui. Fome é fome mesmo. Ele estava com fome e o texto fala que quando ele estava com fome, ele avistou diante dele. Pensem na narrativa. Ele estava indo com seus discípulos para Jerusalém. De repente eles estão com fome. Possivelmente eles estavam andando há muito tempo e ele vê diante dele uma árvore de figo, uma figueira. É uma árvore muito comum dentro do contexto dele. E, cara, quando você está com fome, você vê uma árvore bonita, com as folhas verdes, você tem como se fosse uma esperança, né? Cara, eu me lembro quando eu ia visitar meu pai no sítio, foram poucas vezes que isso aconteceu, né? Ele separado da minha mãe, mas às vezes a gente ia lá. E era interessante que sítio tem muita árvore de manga, tem essas caju e etc. E às vezes a gente se desembestava lá, os meninos ali do negócio, ia andar, ia tentar pegar cacau, fazer um monte de coisa. Aí no final do dia a gente tava brocado assim, e tipo muito longe da casa. Mano, a primeira árvore que a gente via, era nela que a gente ficava e comia manga, aí depois comia caju, chegava em casa tomava leite, aí uma velha falava, você comeu caju e leite, vai morrer, e nós tava nem aí, e a gente misturava todas as coisas. O texto fala que ele estava com fome, ele vê uma árvore, e o texto diz que a árvore estava cheia, estava bonita, as folhas da árvore apontavam como se tivesse perfeita, pô, eu tô com fome, tem uma árvore maravilhosa diante de mim, só que o texto fala que Jesus chega perto dela e ele olha para ela e o texto deixa claro no verso 12 que ele não encontra absolutamente nem um fruto nela. Tá? O que acontece depois é interessante, lembra? Jesus está nos últimos dias dele aqui na Terra, ele tem consciência disso, então cada ato dele é arquitetado de uma forma com que os discípulos consigam captar ensinamentos de uma forma muito clara. Nenhum passo de Jesus, irmãos, era solto. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava em missão, ele tinha convicção, então tudo que ele fazia desembocava um tipo de ensino para os seus discípulos. Faz sentido? E aí quando ele olha aquela árvore bonita, os caras esperançosos, pronto, vamos comer, de repente chega lá, não tem fruto nenhum, o texto fala que Jesus olha para aquela árvore e fala, nunca mais dê frutos. Você pode pensar, Jesus está revoltado, com fome, amaldiçoou uma árvore só porque não tinha fruto, o texto diz que não era tempo de ter figo, por que ele fez isso com a coitada da árvore? Tem gente que pensa. A maldição de Jesus para aquela árvore, irmãos, não era pelo fato de não estar no tempo de fruto. O que Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos era o problema de aparentar algo e ao mesmo tempo não ter frutos daquilo. Por isso que quando ele vai para o templo, que também tinha uma arquitetura religiosa, tinha todo um espaço, tinha toda uma ideia, mas não tinha frutos também. E é isso que ele está tratando nesse texto. Então quando ele olha
para aquela árvore e não vê frutos, ele não amaldiçoou ela porque Jesus estava revoltado e tinha superpoderes. Não, ele está querendo ensinar algo para os discípulos. Ele está querendo ensinar que uma árvore, para ser boa, uma árvore para cumprir com a sua missão, ela deve produzir frutos. Então, mesmo Jesus estando faminto, o que ele está querendo apontar para aqueles homens é sobre o problema de viver um tipo de aparência que não condiz com a finalidade que é o fruto. O João Calvino, ele vai deixar isso claro. Ele fala, Cristo não agiu como um homem faminto frustrado com superpoderes. Ele agiu como um profeta que pegou aquele momento, aqueles elementos para comunicar verdades para os seus discípulos. Não sei se vocês já viram isso, mas é muito comum pais fazerem isso, por exemplo. Você está andando com seu filho e você vê alguém, por exemplo, você está andando ali com seu filho no Passeio São Miguel. Aí você vê uma criança correndo e indo em direção à rua. De repente alguém vem, segura ela e fala, meu Deus, você não pode fazer isso. Aí o pai fala, viu filho? Aquela criança poderia ter se machucado. Você tem que andar de mãozinha dada com o papai. Ele pega aquela situação para ensinar um princípio para o seu filho. É justamente isso que Jesus está ensinando. Os teólogos vão apontar que é como se Jesus estivesse tratando aqui, a primeiro momento, o problema de ter uma aparência de algo bom, mas não ter frutos. Não ser vivo. Aquela árvore foi uma esperança para aqueles que estavam famintos, mas ao chegar nela, ela não tinha os frutos que fariam com que a sua missão, de fato, fosse cumprida. E é interessante a gente entender isso, porque a narrativa vai apontar para isso. E o texto fala que Jesus, a palavra que ele usa aqui é eton, que significa que ele foi em direção. Ele queria que as pessoas percebessem, quando ele chega lá, não tem frutos. Jesus estava procurando algo que ele já sabia que não iria encontrar, mas para que a ausência daqueles frutos se tornasse um ponto de encontro para que a sua mensagem ficasse clara. Esse texto, irmãos, ele aparece para nos mostrar algo que ali na frente vai ser muito claro. Esse texto inteiro fala sobre religiosidade vazia, sobre uma vida de aparências, mas que não corresponde à verdade. A figueira, ela é amaldiçoada não porque ela era estéril, e sim porque ela era enganosa. As folhas dela aparentavam que ela estava tudo de boa, que ela estava perfeita e que teria frutos, mas não tinha. Então gravem isso. Tá? Martin Lloyd-Jones ele vai falar que aquelas folhas representam esse tipo de religiosidade vazia que faz com que externamente todo mundo olha e acha que tem alguma coisa ali, mas quando chega perto vê que é vazio, que não tem vida. É possível, irmãos, nós como igreja, olha aqui, presta bastante atenção, é possível nós como igreja, é possível a gente como crente ter sinais externos de religiosidade, tá? Mas quando as pessoas chegarem perto de nós, começarem a caminhar conosco, ver que só é folha bonita, só é uma aparência maravilhosa, mas não tem fruto nenhum. Já aconteceu isso com você? Você olha, por isso que muitas pessoas vão para a igreja e se frustram, porque é tudo bonito, é tudo arquitetado, é tudo maravilhoso, mas quando anda com aquelas pessoas, não tem vida. É disso que esse texto vai falar. É possível, irmãos, acumular sinais de espiritualidade, falar como crente, ter frequência no culto, ter até conhecimento bíblico, linguagem religiosa, participar de uma igreja e mesmo assim não ter uma vida frutífera. E quando eu falo sobre uma vida frutífera, eu estou falando de frutos do Espírito, coisas que o próprio Deus pode fazer nas nossas vidas. Esse texto, nos últimos dias de Jesus, é como se Jesus estivesse tentando mostrar para os seus discípulos que aquele templo que ele ia entrar era como aquela árvore. Era tudo bonito, enfeitado, tinha folhas, era tudo certinho, mas era vazio, não tinha mais frutos. E o texto fala que depois de Jesus fazer aquilo, ele entra no templo, tá? Ele entra no templo. Só que o texto usa muito uma palavra, observar, e essa palavra observar aqui, no grego, ela é periblésimos, que significa olhando ao redor. Toda vez que o texto usa a ideia de observar, ele não está falando de alguém que olha rapidamente, mas como de alguém que olha com um olhar de investigação, com um olhar de juízo. Então esse texto, Jesus nos seus últimos dias, ele não está falando de uma forma assim, tranquila. É como se Jesus estivesse falando como um justo juiz, que observa que as coisas estão erradas e intervém para consertá-las. Tá claro? E é isso que ele faz quando ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele vê uma bagunça. Um templo religioso maravilhoso. O templo de qual os cristãos
olhavam como o lugar onde Deus falava. Quem lembra de João 4? Uma mulher samaritana, ela fala, Jesus fala sobre adoração e ela fala, tá, mas tipo, eu vou adorar onde? No templo? Aí Jesus fala, não, vai adorar em espírito e em verdade, onde você estiver. Então, para eles, o templo, irmãos, presta atenção, o templo, aquele espaço religioso, era o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde Deus agia. Quando Jesus Cristo chega lá, está totalmente contrário, está de perna para o ar. O texto fala que quando ele chega, ele vê aquela bagunça e a atitude de Jesus ao entrar naquele templo tem muito a nos ensinar, irmãos. O que será que Jesus sentiria se ele entrasse por aquela porta ali, como ele fez naquele dia, e olhasse para a nossa igreja? O que será que Jesus sentiria? O que será que Jesus sentiria se ele entrasse pelas portas de muitos templos religiosos que nós temos hoje em dia? Esse texto fala que ele sentiu uma ira santa. O texto diz que a reação de Jesus começou a expulsar aqueles que estavam vendendo ali. Irmãos, essa palavra aqui no grego, expulsar, significa ekbalo. É a mesma palavra que Marcos usa quando diz que Jesus Cristo expulsa demônios da vida de pessoas. Por isso que a teologia chama esse texto de purificação do templo. Não era só Jesus chegar, quebrar tudo, chutar as coisas, falar, parem de vender aqui. É como se Jesus estivesse purificando aquele lugar, expulsando dali aquela presença que era contrária à vontade de Deus. Jesus Cristo olha para aquele templo maravilhoso, aquela árvore com folhas bonitas, só que quando ele entra lá, era morto, não tinha vida. O texto fala que a ação de Jesus é de quebrar tudo, irmãos. É uma ação muito interessante. O texto diz que ele vira as mesas dos cambistas, joga tudo no chão, é moeda voando, é coisas quebradas. E a palavra aqui usada é uma ideia de total subversão. Jesus Cristo chegando para resolver o problema. É tipo uma operação da polícia. Quando ela chega, ela tem autoridade para fazer aquilo e ela vai quebrando tudo, né? Ela vai pegando, vai jogando coisas, tentando investigar para resolver aquilo. Jesus Cristo, quando ele entra ali como justo juiz, ele age dessa forma, como aquele que tinha autoridade para quebrar tudo e mostrar que está absolutamente tudo errado. Jesus fez o que fez, irmãos, porque ele tinha autoridade espiritual para fazer isso. Jesus fez o que ele fez porque aquela atitude dele de quebrar tudo, de jogar tudo no chão, tinha que apontar para os discípulos de que não era a forma de se fazer. Aquilo não precisava, aquilo para ter conserto, não podia ser ajustado uma pecinha aqui, outra ali. É como se Jesus quisesse mostrar para eles que às vezes para que Deus purifique algo, para que Deus reconstrua algo da forma que ele reconstrua, ele tem que quebrar e recomeçar. Eu não sei se vocês lembram de um profeta chamado Ezequiel, que ele fala sobre o vaso. E quando você está fazendo o vaso, né, ele fala que se tiver uma pedrinha, alguma coisinha ali, não vai dar certo. Todo mundo possivelmente assistiu Ghost do outro lado da vida. E tem o pessoal fazendo ali, e de repente, uma coisinha, o vaso vai para o pau. E o texto fala que o oleiro, para que ele faça um vaso perfeito, ele tem que, caso dê errado, quebrar e refazer tudo de novo. É disso que Jesus está falando nesse texto. Ele olha para aquela religião que tinha aparência de religião, que tinha aparência de ser frutífera, assim como aquela árvore, mas era morta. Por isso que ele diz para os fariseus que eles eram como sepulcro caiado. O que era um sepulcro caiado? Era um caixão, olhava por fora, era bonitinho, todo arrumadinho, mas por dentro estava morto. Ele falava que a religião deles era como quem limpava só as bordinhas do prato, mas por dentro estava sujo. Jesus está denunciando para aqueles discípulos que eles estavam transformando aquele templo, que era um lugar sagrado, uma casa de oração, e ele cita isso a partir de Isaías 56:7, onde ele diz que o povo de Deus e a casa de Deus seria chamada de casa de oração. Ele fala que se tornou um covil de salteadores, que é Jeremias 7:11. Toda a ação de Jesus em quebrar as coisas ali, irmãos, não foi descoordenada. Ele não estava meio irritado, acordou bolado, estava com fome, amaldiçoou uma árvore, chegou na igreja, quebrou tudo. Não, ele está cumprindo como um justo juiz que vai ali para intervir, tentar mostrar que, olha, precisa destruir tudo isso e refazer da forma certa. Quando o sagrado se torna conveniente, irmãos, para outros fins, o essencial já foi corrompido. Eu acho que se Jesus Cristo entrasse em muitas das nossas igrejas, nos dias de hoje, agora, aqui, ele ia querer quebrar tudo também. Falar, meu, vocês não entenderam nada.
E a minha preocupação é que geralmente quando a gente lê esse texto é muito fácil ficar pensando na fé do outro, né? É muito fácil ficar pensando naquela igreja que tem as suas debilidades, etc. Mas o que será que Jesus sentiria se ele entrasse aqui, observasse a nós, né? As nossas vidas? Como ele veria isso? Irmãos, esse texto mostra alguns probleminhas. E tem uma nota teológica aqui, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. O problema não era eles estarem vendendo as coisas ali dentro, tá? Sabe por quê? Porque a própria lei de Deus, em Deuteronômio 14, 24 a 26, diz que eles podiam vender os pombinhos e os cordeirinhos para sacrifício ali. Por quê? Porque na Páscoa, o povo judeu, eles vinham de vários lugares, irmãos, com suas famílias e etc, para prestar culto ao Senhor no templo. Vocês entendem que ia ser difícil naquela época, o cara com seu cavalinho ali, com seus filhos e com a sua mulher, andando muitos quilômetros, às vezes tendo que levar um cordeiro para ser sacrificado? Não ia ser fácil. Como é que você sabe disso, Bruno? Porque eu sei. Há muitos anos atrás, eu fazia um acampamento lá em Rondônia, que era referência no estado, era um acampamento muito doido, e a gente fazia várias provas, tinha resistência na selva, a gente levava paintball, e aí todo ano a gente dava um mascote para cada equipe. Esse mascote valia muitos pontos no final da competição. E você deveria cuidar desse mascote durante todo o processo. E a nossa ideia, muito legal, era sempre dar um mascote mais frágil para você, por exemplo, um pintinho, uma coisa simples. O pessoal sempre deixava o pintinho morrer. E algum dia, deu uma loucura na cabeça do Vando, e ele inventou, que sabe qual ia ser o mascote de cada equipe? Um carneiro. Irmãos, a gente andou mais de 12 quilômetros e a gente tinha que levar um carneiro. A pé, no meio do mato, num lugar que a gente nunca foi. Aqueles carneiros, irmão, dava trabalho. Tinha carneiro que empacava, a gente puxava, o demônio do carneiro não ia, dava vontade de bicudar ele, irmãos. Tinha cenas de 2, 3 moleques tentando levantar o carneiro e andar assim, aí soltava ele, o carneiro empacava de novo e dava trabalho, irmãos. Então, o próprio texto em Deuteronômio, quando Deus está estabelecendo sua lei, ele fala, não, quando for esse momento, tem ali para ajudar as pessoas. Porque aí elas fazem uma viagem tranquila, entende? Elas chegam ali, compram seu animalzinho, fazem o seu sacrifício a Deus e está tudo certo. Qual era o problema de Jesus? Não era isso que estava estipulado pela lei. É que o texto diz que eles estavam se tornando covil de ladrões. Os teólogos falam que eles estavam inflacionando os carneiros. Eles estavam vendendo as coisas mais caras. Tipo assim, presta bastante atenção, temporada está chegando, o que eu vou fazer? Vou triplicar o valor porque eu quero lucrar mais. E aquele negócio que era feito para servir as pessoas, para que elas conseguissem prestar o seu culto, eles estavam fazendo para lucrar em cima da fé alheia. O texto, inclusive, fala que Jesus não deixa que as pessoas ficassem passando com as coisas ali. Ou seja, as pessoas estavam indo para adorar o Senhor na Páscoa, mas estava virando um comércio, uma bagunça ali, porque todo mundo queria lucrar, não dava nem para orar, porque eles ficavam passando o tempo inteiro repondo as coisas ali, e Jesus fica extremamente revoltado, porque o sentido da Páscoa, o sentido da fé, já não estava mais sendo usado. Tinha aparência, tinha beleza, as pessoas estavam indo para a festa, nossa, que maravilhoso, vamos prestar um culto. Mas eles estavam chegando lá e a atenção que era para Deus não existia mais. A religião que era para glorificar o Senhor, que tinha aparência de religiosidade, na verdade só significava benefício próprio para aquelas pessoas. Então, o problema não era os vendedores. O problema é que, em vez daquilo que eles estavam fazendo facilitar o culto, passou a prejudicar aqueles que ali estavam. Só que o que acontece, irmãos? O texto fala que Jesus olha para aquela árvore, que era para ter frutos, tinha aparência que tinha fruto, mas não tinha fruto. Ele entra no templo, tinha aparência de templo, mas não era uma casa de oração. Ele quebra tudo ali. E o texto que fala que quando Jesus faz isso, acontece algo interessante. Os líderes religiosos que estavam ali ficam tão revoltados com a atitude de Jesus que o texto diz que eles começam a tramar um jeito para matá-lo. É interessante que isso pode acontecer na nossa igreja, e isso tem acontecido em várias igrejas. Tá? As pessoas estão praticamente matando Jesus do seu culto, colocando dinheiro no lugar dele. As pessoas estão praticamente matando Jesus da igreja, que é o Senhor da igreja, colocando uma fé que não tem nada a ver com a mensagem da cruz. E é interessante que, para um sistema religioso que lucra com a fé alheia, qualquer ameaça precisa ser extirpada. Até mesmo Jesus. Por isso que tem igrejas que não tem nada a ver com Jesus. Né? Esses dias eu vi um cara, que ele nem é crente, tá? Ele falou que ele foi num mastermind sobre negócios e as pessoas estavam cantando música de adoração e falando sobre Jesus. E aí no final tinha um encerramento na igreja. Ele foi na igreja, as pessoas estavam falando sobre negócios. Ele falou, o que está acontecendo?
Eu fui para um negócio aprender sobre negócio, as pessoas falando sobre Jesus. Aí depois eu fui na igreja, que era para aprender sobre Jesus, as pessoas estavam falando sobre negócio. Existe um tipo de fé, irmãos, que para manter sua aparência, está disposto a sacrificar, inclusive, o próprio Cristo, a própria mensagem. Esse texto está falando sobre isso, sobre um tipo de fé com aparência, mas que não é nada, é seca, é vazia. É sobre isso que esse texto fala. Se Jesus entrasse agora ali, por aquela porta, em carne e osso aqui, vivo, como seria a sua fé? Como ele veria você? Porque a gente sabe como ele viu aquela árvore, a gente sabe como ele viu aquele templo. Mas como ele veria você? Eu tenho muito medo, presta bastante atenção aqui, irmãos. Eu tenho muito medo da gente construir uma igreja onde a gente tem uma aparência de algo, mas por dentro seja vazio de Deus. Essa é a minha preocupação real com a vida de vocês. Por isso que eu leio a Bíblia, por isso que eu me esforço para entender textos difíceis como esse, para estampar para você, tenha um relacionamento real com Deus. Porque, irmãos, Deus como justo juiz, haverá um dia onde ele vai observar e ele vai confrontar a sua fé. E esse texto mostra como ele fez isso. Só que esse texto faz isso, irmãos, de uma forma que nos mostra que talvez, nesse dia de confronto, as coisas não sejam tão legais. Vai ter um dia que você vai estar diante de Deus, presta bastante atenção no que eu estou te falando. E aí não vai ter como dar migué. Não vai ter como você dizer eu não sabia, não vai ter como você falar, veja bem, macacos me mordam. Você pode até nos enganar, tá? Eu, como pastor, eu não consigo sondar sua mente e seu coração. Mas esse texto mostra que é um Deus que sabe, é um Deus que pode. E ele vai um dia estar diante da gente. Esse texto fala sobre uma fé que aparenta, tem jeito de crente, fala como crente, anda como crente, mas não é crente. Nos últimos dias de Jesus, ele aponta para os seus discípulos, olha, dá para ter uma espiritualidade linda esteticamente, mas vazia. Vazia de Deus, vazia de sentido. E era assim que aquele povo agia. Os fariseus, doutores da lei, sabiam tudo de Bíblia. Eles estavam no templo ensinando que o Messias viria. Jesus estava ali na terra, ali no meio deles. Eles estavam tramando planos para matá-lo. Dentro da ideia, concepção religiosa deles, eles sabiam de tudo. E ele estava diante daquele ao qual eles diziam crer que viria, tramando para matá-lo. Você entende? Há uma grande chance, e a minha preocupação com vocês é essa, de que você possa estar vivendo um tipo de espiritualidade vazia. Eu não queria isso para ninguém, irmãos. Eu não queria mesmo. Tá? Então, o texto fala que depois eles vão embora dali e no outro dia eles passam e Pedro vê aquela figueira seca. E o texto, a palavra aqui utilizada é como se ela tivesse seca de sua raiz até tudo. E é interessante que ele lembra daquilo que Jesus falou. Lembra que eu disse para vocês que Jesus, ele, como um bom mestre, ele ia pegando elementos, coisas para fortalecer sua mensagem. No outro dia, quando eles passam, eles veem aquela figueira que Jesus falou que não ia dar frutos. Pedro se lembra rapidamente. Rapidamente. E aí Jesus, ele começa a ensinar algo muito mais profundo, né? Sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus, meus irmãos, ele não se baseia na nossa aparência. Ele se baseia no nosso coração. A figueira, que antes ostentava folhas e sugeria que tinha vitalidade, ela agora estava completamente morta. Esse contraste, ele aponta para uma verdade teológica essencial para as nossas vidas. A aparência pode até enganar os homens, mas não engana Cristo, tá? Não engana Cristo. Não dá para viver uma vida dupla. Essa semana ainda eu conversava com uma pessoa que está querendo começar a andar com a gente, e faz tempo que está nesse negócio de igreja, e essa pessoa ela começou a rasgar o coração falando sobre, olha, a igreja que eu ia tinha falha nisso, tinha falha naquilo, e eu escutei essa pessoa e eu comecei a fazer algumas perguntas para ela sobre a fé dela. Eu falei, você lê a Bíblia? Essa pessoa falou, não. Você ora? Não. Você busca o Senhor? Não. Entendi. Que tipo de espiritualidade a gente tem, né? A gente fala que é o povo de Deus, aparentemente a gente vai na igreja, eu até dou meu dízimo ali, porque né, se eu dar 100, Deus vai me devolver 1000, mas é vazio, irmãos. E haverá um dia, irmãos, onde a gente vai ter que prestar contas para o justo juiz. Não se engane, irmãos. É muito fácil você se enganar, é muito fácil você entrar numa igreja e enganar as pessoas, mas
Toda árvore que não produz fruto, irmão, ela vai ser cortada e jogada fora. A nossa fé, ela precisa demonstrar evidências claras de quem nós dizemos seguir. Faz sentido o que eu estou querendo dizer para você? Quanto mais você anda com uma pessoa, mais parecido você se torna com ela. Você já percebeu que você começa a andar muito com uma pessoa, você começa a ter as piadas internas, você consegue ter umas gírias igual, de repente você está falando parecido. Eu fui recentemente para Floripa com a Andressa, e a gente saiu, né? A gente ficou na casa da Cris e do Douglas, são nossos amigos, e a Cris, ela fala umas coisas bem engraçadas, assim. E a gente tava de carro lá, e aí o Rafa foi zoar a Andressa falou um negocinho igualzinho a Cris. Aí ele, Evelyn, pararam e falou, tá igual a Cris. É normal, a gente anda com uma pessoa, a gente começa a falar algumas coisas parecidas, a gente começa a ter características que a própria amizade vai desenvolvendo. As pessoas falam que andam com Jesus, e elas não são parecidas com ele. Não entra na minha cabeça. Quanto mais próximo de Cristo, mais dele você vai receber e mais parecido com ele você tem que se tornar. Um filho, irmãos, ele precisa, uma das características da filiação de alguém é ter o DNA do pai, características dele. Você precisa entender isso, irmão. Porque senão tu vai ter uma religiosidade vazia. E o julgamento de Cristo é perfeito, tá? Com uma palavra dele, até a raiz, acabou, tudo foi resolvido. E um dia você vai estar diante de Jesus como justo juiz. E ele vai julgar como tem sido a sua vida. Cara, se você estivesse diante de Jesus hoje, ó, presta bastante atenção agora, se fosse o último instante da sua vida, o que você ouviria dele? Como ele veria a sua fé? Como ele veria a sua fé? Isso deveria ser o ponto central de preocupação em você. Você deveria pensar o tempo inteiro, cara, eu sou mais parecido com Jesus, eu amo Jesus. Nos últimos dias de Jesus aqui na Terra, irmãos, ele denunciou uma religiosidade vazia, que aparentava uma coisa que não era. E essa é a minha preocupação com a minha vida. E essa é a minha preocupação com a vida de vocês. Que tipo de fé nós temos? Que é fácil fingir que é crente. É fácil falar como crente. Entendeu? É fácil. Agora ser crente, irmãos, não é fácil não. Tá? Na hora que tudo aperta, na hora que você ora e parece que não passa do teto, na hora que você está fazendo tudo certinho, absolutamente tudo certinho, e nada dá certinho para você. Aí quando tu é crente, tu fala, tá tudo bem, Deus é bom e tá tudo certo. Só que tem gente que se revolta, tem gente que deixa. Essa é a minha preocupação, irmãos. O que na verdade nós somos? Se Jesus Cristo entrasse ali, ó, como aquele que sonda a mente e coração, o que ele veria ao olhar para a face do Bruno, do Khaled, do Eric, da Su? O que ele veria? Um dia você vai estar diante desse justo juiz, irmãos. Eu espero que ele não olhe para você e fale a mesma coisa que ele disse para aquela figueira. Bonito, tem aparência, é vazio, está morto. Em nome de Jesus, irmãos. Essa é um problema, sabe? E para finalizar, tem uma parte boa nesse texto. É que o texto não acaba na parábola da figueira, ele fala que Jesus entra, quebra tudo, só que ele faz isso para purificar o templo. Ou seja, irmãos, há esperança, tá? Quando Cristo entra nas nossas vidas, mesmo que ele tenha que quebrar o vaso, se for preciso, vale a pena, porque é para que aquele vaso se aperfeiçoe. Ele quebra as coisas no templo, ele expulsa aquele mercantilismo que existia ali para purificar. Ou seja, vale a pena, irmãos, passar pela disciplina do Senhor. Às vezes Deus, para melhorar você, às vezes Deus, para transformar a sua vida, Ele vai te quebrar por inteiro. Ele vai te colocar em situações complexas. Ele vai fazer com que você seja esmagado, mas vale a pena. Paulo vai falar, é por isso que eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que depois que eu pregue aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que Paulo está falando? Eu abro mão de tudo que for preciso por causa de Cristo. Vale a pena, irmãos. Jesus Cristo, às vezes, para purificar você, ele vai ter que quebrar como aquele vaso para fazer um vaso perfeito. E vale a pena, irmãos. Cada pedacinho que Jesus quebra na mão do oleiro, tá tudo certo. A grande questão da vida não é ser quebrado ou não, porque nessa vida terrena aqui todo mundo vai ser quebrado, tá?
traumas, dificuldades. É só olhar para as nossas vidas aqui. A gente é meio que o que restou da dor, né? É juntando um caquinho aqui, passando um pouco de band-aid ali, de super bond. A diferença não é ser quebrado ou não. A diferença é que é um Deus que quando quebra, ele quebra para aperfeiçoar, para purificar e para melhorar. E é na mão desse Deus que eu quero ser quebrado. É na mão desse Deus que eu quero ser completamente quebrado. Porque independente se ele joga a mesa para o ar, se voa moeda, o que for, o fim é purificação, é transformação. Esse texto termina com uma nota de esperança, de que mesmo Jesus entrando naquele templo naquele templo e quebrando tudo, ele faz isso porque ele tinha dentro do seu coração um desejo de purificar aquelas coisas. Jesus Cristo, de novo, não se espanta com a aparência religiosa, ele vê a raiz, ele sabe o que está dentro do seu coração. E toda vez que ele entra, mesmo como justo juiz, esse texto sempre termina com uma dimensão mas muito profunda e pastoral. O mesmo Jesus que seca a figueira entra naquele templo a purificá-lo. Gravem isso. O mesmo Jesus que seca aquela figueira entra no templo para purificá-lo. E quando ele entra, ele não se afasta em desprezo, pelo contrário, ele age, ele confronta. Ele expõe e interrompe aquilo que está errado para purificar. Se Jesus entrou de fato na tua vida, irmãos, ele não entra para ficar meio que sem agir. Ele entra para cumprir com a ordem da sua salvação. Se Cristo de fato entrou na sua vida, ele vai confrontar, ele vai quebrar, ele vai destruir para depois refazer. Às vezes ele vai ferir para depois trazer cura. E está tudo bem. Porque ele é bom. Ele é um justo juiz que nos purifica no final. Amém? Deus não está interessado em reorganizar a nossa vida superficialmente. Ele vê a raiz. Ele vai ter que tocar nas estruturas. Ele vai mexer com coisas que a gente sustenta há tempos e que para nós é normal. Mas vale a pena, porque ele faz isso para nos purificar. Eu não sei o que Jesus está fazendo na sua vida. Talvez você está nessa fase aí onde você sente que Jesus está... Você já sentiu isso aí? E, acho que deve estar tudo errado, né? Porque Jesus está meio que mostrando tudo. Às vezes vai ser assim mesmo, irmãos. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essa consciência de que se ele entrou, no fim vai ficar melhor. Uma reforma, irmãos, ela passa por uma fase do caos. Você vai fazer uma reforma na tua casa, tem uma parede aqui no meio, você resolve mexer para transformar ali num espaço melhor. Vai ter uma parte do caos, né? E nessa parte do caos, o que acontece? Maquita, furadeira, quebra coisa, passa argamassa, restaura. Quem já chegou numa casa em obra sabe a dificuldade que é, né? Bagunça, quebradeira. Mas depois, quando está perfeito, está completo, a gente olha para aquilo e fala, valeu a pena, valeu a pena. É dinheiro desperdiçado, é coisa destruída. De repente, no fim, aquela casa está perfeita, está completa. Jesus Cristo é assim. Ele entra, às vezes ele quebra, mas no fim, aquela casa que representa a nossa vida, ela um dia vai ser perfeição, ela vai estar perfeita. Essa é a palavra que Jesus Cristo usa quando ele fala sobre essa obra de Deus na nossa vida. Ele usa essa ideia de teleios, completa. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar, ele vai aperfeiçoar, ele vai purificar, ele vai montando, tá tudo certo. Então, vale a pena, irmãos, vale a pena ser quebrado por Jesus. Porque o nosso mestre está observando com um olhar de juiz. E haverá um dia onde, diante dele, ouviremos da sua boca. Talvez coisas duras demais, como uma fé enganosa e morta. Mas haverão aqueles que ouvirão da boca de seu mestre, entra para o gozo do seu Pai. E a minha oração é essa. Acordem para a vida. Não vivam uma fé de mentira. Não vivam uma fé de mentira. Existe muita gente vivendo uma fé de mentira, mas não é sobre elas que eu estou falando. É sobre você, é sobre esse cara que vos fala. Que Deus os ajude. Tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, tem um tempo de oração baseado nisso que você ouviu.